A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Nesse culto da família, nesse domingo, dia 15 de novembro de 2020, distantes fisicamente, mas unidos na mesma fé em Cristo Jesus e conduzidos nesse início por nossas irmãs Roseli e Geisa Alexandrelli, nós cantaremos o hino Vivifica. E o meu desejo é que a letra desse hino seja uma verdade em nossa caminhada, ou seja, que nós sejamos fortalecidos por Deus em cada desafio, em cada necessidade, seja individual ou familiar. Louvemos a Deus porque Ele merece. Nesse momento, através dos nossos irmãos Licenciando Fabiano e Presbítera Lígia, nós seremos conduzidos a um tempo de agradecimento ao nosso Deus. Mas antes desse tempo, eu quero te fazer uma pergunta. Você nutre um sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus já te concedeu? Olá, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós queremos orar ao Senhor com espírito de gratidão. Por isso, nós queremos trazer o texto do Salmo 118, do versículo 27 até o 29, para que a gente possa ter esse tempo de oração. Lígia fará a leitura, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse texto nos leva a reconhecer, em primeiro lugar, quem é o nosso Deus. Não há outro Deus. Por isso nós temos que ser gratos a Ele por tudo o que Ele fez desde o princípio, em todo o tempo. E nós cremos que a misericórdia do Senhor, que a cada manhã se renova, ela dura para sempre. E está sobre a tua vida, sobre a minha vida também. Então nós temos que reconhecer e render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Vamos orar reconhecendo e sendo gratos ao Senhor. Pai, louvado seja o teu santo nome. Tu és o nosso Deus e não há outro além de ti. E nós rendemos graças ao Senhor, reconhecendo o teu poder, a tua graça, a tua majestade. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido e tem nos livrado, Senhor Jesus, de todo o mal. Que esse é o nosso pedido. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, em espírito de gratidão pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã sobre a vida daqueles que amam ao Senhor. E nós sabemos que ela dura para sempre. Muito obrigado, Pai. Fique conosco, com a tua igreja. É o que pedimos, Senhor, agradecidos,
Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a todos. Como é bom celebrar a vida. Receber um ano a mais de vida das mãos de Deus é um privilégio que dinheiro nenhum consegue retribuir. E agora, através da pequena Lívia e do seu papai, o licenciando Fabiano, nós teremos um tempo de gratidão ao nosso Deus pelos aniversariantes da semana. Olá, queridos irmãos e irmãs. Graça e paz. Ah, que bom, é? Vamos lembrar e vamos orar pelos aniversariantes desta semana, tá bom? Nós temos aí no dia 9 de novembro a Tamai. A Tamai é filha da nossa querida irmã Cecília. No dia 9 também a Cacilda Rodrigues, filha do seu Pércio. No dia 9 também o Braim José Malak. E aí no dia 11 agora, a Karen Garcia. No dia 13 nós temos o Daniel César, o nosso Danielzinho. E no dia 13 nós temos a dona Aparecida Fabrício, 90 anos, hein? Que benção, né? E no dia 15, Lívia, quem que é? A tia Nívia. Isso, a Nívia Cardoso. Então nós vamos orar e abençoar a vida desses nossos irmãos, tá bom? Vamos orar, Lívia? Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, pela bênção, a dádiva da vida. Te agradecemos, Pai, por cada dia que o Senhor concedeu a cada um deles. Que o Senhor possa cobri-los de bênção e de toda a tua graça. Nós amamos ao Senhor e colocamos, Senhor Jesus, a vida desses irmãos e irmãs diante do Senhor, para que o Senhor possa conduzir a vida de cada um deles. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Nesse momento eu quero te convidar para um tempo de contrição na presença de Deus, o nosso Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, os versos 26 e 27 nos dizem o seguinte: Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. A base da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua família, dos seus negócios, são pautadas nos valores e princípios do reino de Deus ou nos valores desse mundo? Se são pautadas nos valores desse mundo, eu não quero te decepcionar, mas você vai se frustrar. Agora, se a sua vida, a sua família, os seus negócios e os seus sonhos e desafios são pautados na rocha que é Cristo Jesus e na obediência da palavra de Deus, você está no caminho certo. Mas nós sempre, de alguma maneira, seja em pensamento, em palavra ou em atitude, nós falhamos com Deus. Por isso, sempre nós temos um tempo onde nós confessamos a Ele os nossos pecados e pedimos perdão pelas nossas falhas. Nesse momento eu quero convidar minha esposa Gláucia para que ela possa nos conduzir nesse tempo de confissão. E onde você estiver, enquanto ela estiver orando, feche os seus olhos e da sua maneira, fale com Deus, o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos na sua presença mais uma vez, Paizinho, te pedindo, Pai, que o Senhor sonde os nossos corações, as nossas mentes e veja se há em nós, Pai, algo que não lhe agrada. Pai, nós nos colocamos na sua presença, Senhor, com corações contritos, Pai, pedindo que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos lave, que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Pai, nós sabemos que nós somos imperfeitos, pecadores e falhos, mas nós sabemos também, Senhor, que nós temos um Deus bondoso e misericordioso. Sabemos que as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas e por isso nós te agradecemos, Paizinho, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos perdoado, que o Senhor tem encoberto, Senhor, aqueles pecados que nós já confessamos e deles o Senhor já não se lembra mais. Pai, perdoa as nossas falhas.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aqueles que confessamos e aqueles que são ocultos, Pai. Traga a nossa mente para que nós possamos abandoná-los, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos, Senhor, de uma vez por todas, Senhor, deixar o erro, deixar o pecado e viver uma vida que te agrada. Sê conosco, Paizinho, nessa noite. Fala aos nossos corações. Derrama sobre nós a sua paz, o seu perdão. É o que te pedimos e pelo que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti procedem salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos nós, Senhor, e em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Com muito sincero coração, oferta que trazemos, recebe como gratidão enquanto a ti devemos. Amém. Neste domingo nós temos apenas um recado e diz respeito à eleição de oficiais ocorrida neste último domingo, dia 8 de novembro de 2020. Com relação ao presbiterato, foram eleitos em primeira votação os seguintes irmãos: Brahim Newton Malak, Débora Kelly Pereira e José Ulisses Anísio Santana Malak. Esses irmãos, eles obtiveram 50% mais um dos votos pelo menos, ou seja, uma quantidade necessária estipulada pelo Código Eleitoral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Como o Conselho disponibilizou 4 vagas e foram apenas 3 preenchidas, no próximo domingo, dia 22 de novembro, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, no escritório da igreja, concorrerão, nessa segunda assembleia, os irmãos Daniel César da Silva e Sérgio Ricardo Almeida Prado de Oliveira, devendo apenas um deles ser eleito, o que obtiver maior quantidade de votos. Com relação ao diaconato, foram eleitas em primeira votação, obtendo 50% dos votos mais um, pelo menos, quantidade necessária estipulada pelo Código Eleitoral da nossa igreja, as seguintes irmãs: Miltes da Silva, Roseli Alexandrelli de Andrade e Suzana Gomes Bron de Malak. Como o Conselho disponibilizou 9 vagas no total e apenas 3 foram preenchidas, concorrerão para a segunda votação no dia 22 de novembro os seguintes irmãos, sendo eleitos os 6 mais votados, observando a proporção de 2 por vagas a ser preenchida, respeitados os possíveis empates na primeira votação. Ana Lúcia Liduen Almeida Arruda, Cecília Bene Leão, Donizete Aparecido Barbosa, Gersoni Jerônimo Fiore, Ieda Maria Eduardo Monteiro, Josiane Alexandrelli Alves Montoya,
Maria de Lourdes Gomes, Maria Lúcia Gomes Feli, Meire da Silva, Neuza Noble, Rafaela Staub de Castilho, Samir Alfredo Zaquir e Silvio Márcio Fiore. Desde já oremos por suas vidas e que Deus nos abençoe em nossas escolhas. Perdoados por Deus, nada nos impede de ter acesso ao trono da graça. E nesse momento, eu te convido para, através da sua voz, mas também da sua vida, levantar um louvor ao nosso Deus, Senhor da nossa história, porque Ele merece.
Boa noite, irmãos. Sabemos que o nosso lugar, com certeza, é no Senhor. Saber que a nossa alegria vem do Senhor. É por isso que nós louvamos e agradecemos ao nome de Jesus. Amém? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar que eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar onde se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou
mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Adorado seja, Deus, pela tua grandeza, pelo teu poder, a tua graça e majestade. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos com essa canção nosso amor pelo Senhor. Nós sabemos, Pai, que o teu amor por nós é muito maior. Mas nós queremos, Senhor Jesus, como igreja, declarar aqui que nós te amamos. Nós que estamos aqui, grupo de louvor, os nossos irmãos que estão em casa, louvando o teu santo nome, também declaram, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós amamos ao Senhor. Um Deus fiel, que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado, tem derramado sobre a igreja de Cristo toda graça, toda sorte de bênção. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar e entregar ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração que é devida. E nós queremos também, Senhor, clamar a Ti, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa pairar sobre a vida do pastor Alexandre, trazendo a ele, Senhor, a direção da Tua palavra. Que ele possa, Senhor Jesus, ser usado pelo Senhor, e a palavra que vier, Senhor Jesus, dos Seus lábios, possam atingir o nosso coração, nos trazendo conforto, paz, motivação, Pai, para nós continuarmos. Pai, nós queremos que o Senhor conduza todo o tempo que nós temos nesse culto e receba, Senhor Jesus, como a nossa verdadeira adoração ao Senhor.
Tu és Deus e nós te amamos. E te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. O tema da mensagem desta noite é Superando Limites. O texto base encontra-se no livro de Provérbios, capítulo de número 30, dos versos 24 a 28. E a palavra do Senhor nos diz: 4 seres da terra são pequenos, e no entanto muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O capítulo 30 do livro de Provérbios é atribuído a Agur, filho de Jaque, que viveu entre os reinados de Salomão e de Ezequias. Embora alguns peritos rabínicos eles cogitem que o nome Agur seja alegórico e que, na verdade, esse se aplica a Salomão, no entanto, é notória a diferença da escrita e estilo entre os Provérbios de Salomão e o capítulo 30, atribuído a Agur. Veremos algumas lições que esse texto nos apresenta, permitindo que superemos alguns dos nossos limites. Muitas vezes, justificamos a nossa falta de sucesso, a nossa falta de realização na vida, dizendo que somos fracos, limitados. Nós chegamos a dizer que não somos nada. E nesse texto, Deus usa o escritor para nos ensinar sobre virtudes que podem fazer de nós vencedores, virtudes que podem nos tornar bem-aventurados, abençoados, ainda que sejamos pequenos e limitados. A exemplo da comparação que o profeta Isaías faz entre 2 animais de grande porte e o povo de Deus em seu primeiro capítulo, aqui o sábio Agur, ele usa a figura de 4 pequenos animais, mas capazes de grandes proezas. Vejamos suas características. Primeiro, as formigas. O verso 25 nos diz: as formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. O primeiro animal a nos ensinar é a formiga. Com as formigas nós aprendemos ao menos 4 virtudes. A primeira é o trabalho duro. Elas não param. Não são fortes comparadas ao ser humano, mas carregam folhas e gravetos que têm muitas vezes o seu próprio peso. Não cruze os braços achando que Deus fará tudo por sua vida. Cuidado! Deus faz a parte dele, nós devemos fazer a nossa. Existem lutas que você pensa que não vai conseguir vencer e tem potencial para isso. Eclesiastes 9:10 nos diz: o que quer que vier à mão para fazer, faze-o com toda a sua força. A segunda característica ou qualidade que aprendemos com a formiga é o planejamento. Elas trabalham no verão, ou seja, armazenam o alimento necessário para a sua subsistência, para não morrerem de fome no inverno. E um detalhe precisa ser dito: a comida ela não é para se alimentar no inverno, pois elas dormem o tempo todo durante essa estação, mas para o outono e primavera. As formigas têm suas casas, vilas, cidades, vias públicas e muito mais. As formigas, elas não ficam protelando uma decisão ou ação importante. Elas simplesmente executam. Elas não deixam para depois. Deixar para a última hora é uma terrível característica adotada por algumas pessoas. Alguns chegam a deixar para o último dia para procurar o seu título de eleitor e, pior, analisar as qualidades e ações de seus candidatos apenas na última hora. Outros, infelizmente,
Entregam seus títulos e sua honra em troca de uma cesta básica ou de uma quantidade de dinheiro ou promessa. Quanto vale a nossa dignidade? A nossa honra está à venda? Sejamos cristãos de valor e não negociemos os nossos princípios em troca daquilo que desagrada a Deus. A terceira característica ou qualidade que nós podemos aprender com as formigas é a organização. As formigas são organizadas. Tem as que cortam, as que carregam, as que limpam o formigueiro, tem as que protegem o formigueiro. Elas dividem as suas tarefas. Isso nos leva a pensar se nós temos sido fiéis e obedientes à nossa vocação, ao nosso chamado. O que você sabe e pode fazer em prol do reino de Deus? Ou você tem medo e por isso enterra o seu talento? A quarta característica ou qualidade que aprendemos com a formiga é a solidariedade. Elas se juntam para trabalhar. Tem pessoas que têm dificuldade em trabalhar em equipe. Basta o pastor ou outro líder enviar uma mensagem dizendo que está precisando de ajuda para ficarem incomodados. Ou verem os eventos que a igreja organiza para perder o seu sono. Solidariedade, repartir o pão. Aquilo que em Atos 2:42 nos ensina. Nós aprendemos com a formiga que o dia de buscar a Deus é hoje. Não deixe para o inverno, pode ser muito tarde. A segunda espécie de animal a nos ensinar preciosas lições são os coelhos. Provérbios 30, verso 26 diz: os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. O coelho citado por Agur era uma espécie de coelho selvagem, um coelho miúdo que habitava nas fendas das rochas. E o escritor do texto, ele toma esse animal como modelo de investimento em segurança e estabilidade. Para o predador chegar até ele é muito difícil. A vida segura consiste em construir a sua casa sobre a rocha. Aquilo que nós lemos na liturgia. Nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Ou seja, ser um discípulo que ouve e pratica a palavra de Deus. Aquilo que o Evangelho de Mateus capítulo 7, versos 24 e 25 nos ensinam. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Um jovem, quando ele está enamorado e quer conhecer uma garota, ele faz de tudo para alguém apresentar ela para ele. E todo esse esforço por uma paixão que dura alguns meses, às vezes anos, a palavra de Deus afirma que o amor de Deus é eterno. Oséias 6:3 nos diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Se você quer estabilidade e segurança como os coelhos, que constroem suas casas na rocha, viva em Cristo. Lance a sua sorte na presença de Deus. Coloque os seus temores, as suas queixas e até as suas murmurações, se elas forem válidas, no altar de Deus e permita que Ele traga a resposta para a sua vida. Cristo é a estabilidade. É a estabilidade da sua família, é a estabilidade da sua vida financeira, é a estabilidade da sua vida espiritual, é a estabilidade da sua saúde, enfim, em todos os momentos de lutas e tempestade. Cristo é aquilo que você precisa. Os coelhos, eles são bonitinhos, fofinhos e macios. Isso é o que os torna tão atraentes. Entretanto, são essas suas maiores fraquezas. Nós somos mais fracos em nossos pontos fortes. Um elogio pode fazer você ficar orgulhoso. O título ministerial pode causar a vaidade e a arrogância e o líder pode se transformar em um tirano, em um ditador. O coelho reconhece a sua fraqueza, por isso ele faz a sua habitação nas fendas da rocha. O terceiro grupo de animais que nos ensinam são os gafanhotos. O verso 27 nos diz: os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. Os gafanhotos, eles nos ensinam sobre a unidade. Uma nuvem de gafanhotos pode variar de 1 km² para várias centenas de quilômetros quadrados. Enorme.
pode consumir 20 toneladas de vegetação por dia. Um gafanhoto sozinho não representa risco. Os gafanhotos não têm rei. Eles podem trabalhar juntos sem brigar por posição. A cooperação destrói a concorrência. Nós precisamos deixar de lado as diferenças bobas. Nós somos a Igreja de Cristo. Servimos o mesmo Deus. Nós temos somente uma palavra, a Bíblia. Vamos morar no mesmo céu. Nós precisamos ter a mesma visão. Se você quer viver debaixo da bênção de Deus, precisa antes abrir mão do egoísmo, dos gostos pessoais. Nós vamos andar em unidade, vestindo a camisa do corpo de Cristo e falando a mesma língua. Nós precisamos disso. Provérbios 18, verso 1, nos diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Agora, Gênesis 11, verso 6, nos diz algo muito interessante. Eles são um só povo e falam uma só língua. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. A palavra do Senhor. O último animal que nos trará importantes lições é a lagartixa. Provérbios 30, verso 28. Agur nos ensina: a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Apesar de a Bíblia King James traduzir para aranha, a expressão hebraica usada é aquilo que nós conhecemos como lagartixa. É preciso aprender a ser útil com as lagartixas. Hoje em dia, ninguém mais quer saber de ter lagartixas em sua casa, mas antigamente não era assim. As lagartixas eram bem-vindas nas casas, pois elas comiam as moscas, as aranhas e até mesmo os escorpiões. São verdadeiras faxineiras biológicas. A Bíblia nos fala que esses frágeis bichinhos, que podem ser facilmente apanhados com a nossa própria mão, eles tinham o privilégio de morar nos palácios dos reis. E aqui uma grande lição para nós. Ser pequeno não é defeito, mas ser inútil é imperdoável. Aprenda a ser útil e você sempre será bem-vindo nos palácios. Nunca lhe faltará trabalho ou emprego. Nunca faltarão oportunidades de crescimento, prosperidade e estabilidade. Nós já estamos concluindo essa mensagem. As formigas nos ensinam a respeito da organização. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. As formigas são exemplo de trabalho. Os coelhos, exemplo de equilíbrio. Verso 26 nos diz: os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os alganazes são espécies de roedores pequenos que fazem tocas nas rochas das montanhas. Sua sabedoria consiste em procurar segurança em lugares altos, onde podem ver seus predadores antecipadamente. Não são poderosos, mas conseguem se equilibrar sob pedras, subir locais de difícil acesso e assim manter-se protegidos. A falta de equilíbrio e perseverança na vida do cristão causam o fracasso de muitas famílias, de muitas vidas, de muitos sonhos. Firme-se em Jesus e permaneça de pé. Os gafanhotos nos ensinam a respeito da união. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Quantas pessoas não têm comunhão porque têm medo de compartilhar o que têm ou se abrir para não sofrer decepções? Contudo, não podemos viver como uma ilha solitária. Deus não nos criou para viver sozinhos. Procure a ajuda de pessoas mais experientes, porque na multidão de conselhos está a vitória. Você está sozinho? Peça ajuda a alguém. A lagartixa nos ensina a respeito da ousadia. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Sua sabedoria consiste em ser corajoso. Sua esperteza é destacada por entrar até em palácios de reis onde poucos são convidados. O medo é uma mentira de Satanás que coloca dúvidas no coração da pessoa para que não consiga prosseguir. Os apóstolos estavam com medo depois da morte e ressurreição de Jesus.
mas quando receberam o Espírito Santo, ficaram cheios de intrepidez para anunciar a palavra de salvação, de libertação, de transformação. Deus está conosco. Coragem! Tiago, capítulo 1, verso 5, nos diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Busque sabedoria em Deus. A sabedoria do homem é falha, mas a sabedoria que vem de Deus, ela é infalível. Nesse momento nós encerraremos orando. E eu convido a você, se possível, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus, amado e eterno Pai, nós colocamos na sua presença o nosso município, aqueles que foram eleitos, ó Deus, nesse dia. Dê orientação, discernimento, sabedoria e sustento para que eles possam fazer um bom governo. Cuide também, ó Deus, da eleição do próximo domingo, onde mais um presbítero será eleito e alguns diáconos e diaconisas podem ser eleitos. Nós entregamos o futuro da nossa igreja, o futuro da sua igreja, da qual nós fazemos parte, o futuro da nossa família que o Senhor nos deu, os nossos sonhos, os nossos temores, os nossos medos, colocamos na sua presença para que o Senhor nos encoraje e nos capacite a vencê-los. Cuide, ó Pai, das gestantes. Abençoe, ó Deus, a criança, o menino ou a menina que elas carregam, para que se tornem, quando nascerem, homens e mulheres de valor. Abençoe, ó Pai, também as lavouras, para que haja vida. Para isso nós te pedimos chuva de bênção, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, da nossa região. Nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que fazem algum tipo de tratamento. Muitos estão no começo desse tratamento, outros já estão finalizando. Mas que o Senhor os mantenha firmes para que eles não desistam e obtenham a vitória. Sejam aquelas crianças pequenas, como é o caso do meu pequeno Daniel, como é o caso da Gabriela, como é o caso da Ana Luísa, como é o caso, ó Deus, de tantos pequenos que fazem parte do nosso tempo de oração e que carecem, a exemplo de nós, da manifestação da sua graça, amor e misericórdia. Nos despeça em paz, ó Pai, nesse domingo, e que a nossa confiança continue sendo no Senhor, o eterno Rei, Salvador, sustentador, não apenas das nossas vidas, mas também de todo o universo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o consolo, a habitação e o convencimento do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. E o senhorio de Cristo, que nos amou não apenas de palavras, mas de fato e de verdade, entregando a sua vida por amor a nós, te acompanhe, te oriente e transforme a sua vida, da sua família e dos seus negócios, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e até a próxima, em o nome de Jesus.